Noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos receber o nosso amigo Leonardo Schneider para tratar de um assunto muito interessante que é o mercado imobiliário carioca. Nesse período pós-Covid, mercado carioca imobiliário. Estou escrevendo aqui a pergunta. Fala Renata, fala Kiko. Só mais um pouquinho que... Pronto, fixei. E aí, Paulo? Marede, querida, quanto tempo? E aí, Kiko? Bom, tô esperando o Leonardo chegar, estamos todos, né? Ele vai... Daqui a pouco vai pedir o convite para partilhar a tela e aí a gente começa... Ó, já pediu, já chegou. Só um segundo que já vai aparecer. Já vamos dividir a tela. Fala, Schneider. Oi, Santoro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem contigo? Prazer enorme receber você aqui. Eu queria dizer que eu agradeço por você ter aceitado. Essa é um assunto que é de fundamental importância hoje para as pessoas e você é o maior expert que existe no Rio de Janeiro desse assunto de mercado imobiliário. Quem me dera, rapaz, quem me dera. Para mim é uma honra muito grande poder estar compartilhando a tela com você, uma pessoa que na minha vida inteira me acompanhou, né? Ou melhor, primeiramente porque estudamos juntos na escola, desde o primário, Você era desde os nosso anos... goleiro. Posso entender E melhor você, se me e acostumar você com era o o seu nosso, jeito de falar. você era o nosso capitão, né? Isso Você, são eu, eu, passado distante. eu não vou falar aqui datas nem anos, né? Mas podemos compartilhar a nossa infância e grande parte da nossa adolescência juntos, né? Então, você sempre, como eu falei, capitão do time, né? Sempre a referência, o melhor jogador da turma, uma pessoa muito ativa, né? E de muito carisma. Então, poder hoje estar compartilhando, primeiro mantendo a amizade e poder estar aqui com você compartilhando um pouco do meu conhecimento é uma realização, talvez uma das minhas maiores realizações hoje como pessoa e também como lado profissional. Muito obrigado. Schneider, uma das vantagens que o colégio deu para a gente foi exatamente ter amigo como o Kiko que está aí, o Piragibe, o Gugas, o Amared, né? Eita. Pessoas queridas que estão aqui prestigiando a gente e certamente outras entrarão, mas a gente não veio para falar sobre o passado, a gente veio para falar sobre o presente e futuro. Né? Eu Não, queria que não, você... mas é a nossa identidade, né, Santoro? É a nossa Todos formação, né? esses nomes que vocês citaram são mais do que amigos, são família, né? É São verdade. pessoas que a gente tem um carinho, assim, um apreço muito grande. E, como eu falei, uma realização poder, a gente, na nossa meia idade, né, poder cultivar essa amizade e poder estar aqui, tendo eles como nossa audiência nessa noite chuvosa, vamos falar assim, né? É verdade. Bom, vamos lá. Eu queria te pedir, como eu faço para todo mundo que me dá o prazer de dividir a tela comigo, né? Queria pedir para que você se apresentasse, para que as pessoas te conhecessem melhor, rapidinho, né? Que se você falar seu currículo, que é super extenso, né? A gente vai ficar aqui a live inteira falando da Não. sua competência. Rapidinho, curtinho, só para você se apresentar para as pessoas, por favor. Então, eu sou Leonardo Schneider, eu sou vice-presidente do Secov Rio, que é o Sindicato da Habitação. Sou diretor superintendente da APSA, uma empresa de administração imobiliária, fazendo o ano que vem 90 anos. Sou membro da terceira geração. Sou formado em economia pela UERJ,
pós-graduado em marketing, pós-graduado em gestão. Sou casado, tenho 2 filhas, uma de 15 anos e uma outra de 3 anos. E nas minhas horas vagas eu sou um nadador, tento ser um nadador amador, tentando cada vez mais me aprimorar nos meus conhecimentos e também tendo um pouco de válvula de escape para a nossa rotina e para o nosso dia a dia. Vi, inclusive, que meu treinador está aí, o Fábio Pessan, entrou e minha filha também está aí me acompanhando, a Pietra, lá de San Diego. Então, estou mais emocionado ainda. Aumenta só a minha responsabilidade. Eu ia falar que a gente tinha uma presença ilustre, que era a Pietra, né? Isso. Entrou também o Leonardo Schneider e o Rubens também, da época de colégio. O Rubem eu não conheço ele, não. O Rubem o quê? Escuta, não provoca a fera. Você é modesto, né? Quando você falou que é um nadador amador, é brincadeira, né? Você ganhou diversos títulos aí, ganhou diversas medalhas, é um sujeito que continua ativo, né? Continua trabalhando, continua exercitando o corpo e a mente. Mas vamos lá, vamos falar do mercado imobiliário. Vamos lá. Eu queria que você fizesse assim, uma retrospectiva do mercado de lançamentos antes do Covid, aquilo que se chama de mercado primário, não é? Isso. Exatamente. O mercado de lançamento de novos empreendimentos, vamos falar assim, de novas construções, foi um mercado que ele teve um boom muito forte um pouco antes da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Ele se movimentou muito na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, muito orientado para atender todas as demandas ligadas aos Jogos Olímpicos, principalmente Jogos Olímpicos, né? Que foi basicamente na nossa cidade, Rio de Janeiro. Então, se movimentou muito, teve muitos novos empreendimentos, lançamentos, isso gerou uma oferta muito grande. E foi essa oferta foi bem, na ocasião, bem absorvida pelo mercado, em grande parte, né? Mas sobrou um estoque muito grande. Então, o que a gente viu, Santoro? A partir de 2016, quando implementou a crise que a gente vive, esse cenário de hoje, né, principalmente uma crise econômica, uma crise política, vamos falar assim, e o nosso estado do Rio de Janeiro sofrendo mais ainda pela questão política complicada que até hoje nós vivemos, o mercado se retraiu muito, o mercado de lançamentos. Então, a gente viveu 4 anos de poucos lançamentos e mais para absorver a oferta que já tinha sido construída, como eu falei antes, para os Jogos Olímpicos ou para toda aquela visibilidade que a gente viveu naquele excelente momento do mercado imobiliário. Então, a gente entrou até o final do ano passado, meados do ano passado, nesse patamar, vamos falar assim. E desde o segundo semestre do ano passado, 2019, a gente vinha com uma recuperação muito lenta, gradual, voltando os lançamentos, principalmente lançamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é o carro-chefe, porque é o mercado mais desejado e mais valorizado. Então, se começa por onde você tem mais segurança, por onde você tem menos risco, né? Menos expor a risco, né? Tudo isso vinha caminhando muito bem até, vamos dizer assim, até isso que aconteceu para nós nesse momento, né? Ligado à pandemia, ligado ao isolamento. Então, o mercado se retraiu de novo, né? Mas a gente acho que eu também não vou entregar tudo nesse momento, nessa primeira pergunta. Acredito que você vai perguntar algo nesse sentido, mas vive agora um momento promissor que a gente está vivendo. Eu queria falar da Dani Santana, que está aqui, Mariana Antunes, Maurício, já falei, Marcelo Guimarães, Ana Cecília Barreto, Felipe Faur. Felipe, boa noite, Felipe. Espero que você esteja melhor aí da Covid. Felipe Carlson Grace, Felipe. Escuta, Schneider, eu costumo dizer que é o teste do sinal, né? Até 2016, você não tinha gente no sinal entregando folheto de novos lançamentos, né? Verdade. Eu me lembro da minha idade de adulto jovem, a gente parava no sinal, via logo alguém entregar um folheto de um lançamento imobiliário. Lembra dessa época? Me lembro, muito. E aí, de repente, anos 90. o pessoal sumiu do sinal. Quer dizer, o pessoal sumiu do sinal,
significado que vendia tudo no lançamento, ou no pré-lançamento, muitas vezes, etc. E depois de 2016, esse pessoal voltou ao sinal. Quer dizer, então eu costumo dizer que o mercado imobiliário, uma das demonstrações é exatamente o sinal de trânsito, que é quando a pessoa está te entregando aqueles folhetos de imóvel, né? Mas você já explicou perfeitamente essa evolução recente, né? E como é que fica hoje, né? O mercado de lançamento? Como é que ele se encontra hoje com a Covid, nesse período de estabilização? Porque Covid a gente teve 2 momentos, né? A gente teve o momento do 3, susto. 4. Vamos ter 3, 4, 5. Pois é, a gente teve o momento do susto, né? Que pegou todo mundo de surpresa, né? Aqui no Brasil. Eu deixei de trabalhar de sexta para segunda e a gente tem esse momento de readaptação, da gente voltando ao trabalho e etc. Né? Então, houve uma diferença. Hoje o mercado está voltando. Tá. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque como você está bem lembrando, né? A gente de uma hora para outra foi meio pego de surpresa, né? Essa onda chegou e a gente rapidamente se trancou dentro de casa, literalmente se trancou dentro de casa e partiu aí para o mundo digital, mas muito assustado e muito achando que ia ser uma coisa rápida, que na verdade não é. Então, nos primeiros 3 meses, né, principalmente no mês de março, meados de março, abril e maio, a gente viu um isolamento muito grande, as pessoas muito preocupadas. Isso retraiu muito as movimentações dentro das próprias construtoras, das próprias empresas, das próprias imobiliárias, né? O que acontecia era assim, poucas situações, e essas poucas que aconteciam realmente aconteciam. Então você teve uma redução na quantidade e um aumento assim na proporção, na qualidade. Então você tinha, sei lá, 10 procuras por um imóvel. Antigamente você passou a ter 3 procuras nesse momento para fechar uma. Você tinha 10 e fechava 4, vamos falar assim. Então, os primeiros 3 meses foram muito marcados por isso. E até as empresas, as pessoas também tentando se acostumar ou lidar com essa nova realidade. Então, as pessoas seguraram muito os seus planejamentos de futuro. O que vem acontecendo de julho e de agosto para cá, o mês de agosto agora foi recorde, vou falar isso também, foi recorde, foi o melhor agosto dos últimos 4 anos. E ninguém esperava. Se você fosse falar que o mês de agosto você ia bater recorde de vendas, tá? Em relação a avulsos, principalmente no Rio de Janeiro, você, duvido que isso acontecer. E aconteceu, né? Então, só um parênteses, desculpe. Você falou em avulso. O que é avulso? Desculpa, imóveis avulsos são aqueles que já estão no mercado, não são imóveis novos. A grande maioria são imóveis já construídos, vamos falar assim, que estão no mercado e que é uma segunda revenda, algo nesse sentido. Então, a gente jamais eu não sei, se tivesse que apostar, a gente não ia apostar que agosto ia ser tão bom assim. E foi. E setembro está sendo bom também. Então, a confiança, por mais que a gente não tenha uma definição clara das coisas em relação a futuro, né? Em relação a como é que a gente vai lidar com o Covid, se vai voltar, por exemplo, ao nosso normal, se os nossos filhos vão voltar para a escola, se a gente vai voltar para o nosso escritório, ou se vamos ficar nesse híbrido que nem estamos fazendo, né? As pessoas estão com muita confiança e por ser uma questão mais segura, mais de longo prazo e mais estável, estão olhando com mais atenção para o mercado imobiliário. E quando você olha para o mercado imobiliário, você vê hoje uma condição que é sine qua non e talvez um dos pilares mais importantes para o mercado aquecido, é uma condição de boa taxa de financiamento. Então, a gente tem uma taxa hoje de financiamento, taxa de juros, a mais baixa que já existiu na história do Brasil. Então, a taxa Selic é 2%. Você hoje tem os bancos privados e os bancos públicos, principalmente a Caixa, financiando a juros aí a 3,5%, né? Mais atualização, né? Ao ano, tá? Ao ano, uma coisa assim, quase padrão Europa, quase padrão Estados Unidos, né? E isso é muito importante, porque nem todo mundo, a grande maioria, não tem o capital à vista para poder fazer uma expansão no imóvel, ou se mudar, ou comprar um imóvel, até que seja para renda. O que a gente tem visto, Santoro, nesse movimento agora, muita gente que ficou dentro de casa e que está dentro de casa trabalhando e está com os filhos, está nessa intensidade, vamos falar assim, buscando espaços maiores, apartamentos maiores,
um quarto para, com certeza, montar um escritório, montar um home office, né? Uma área mais, assim, uma maior área para as crianças brincarem, procura por casas aumentou também, procura por residências e por casas fora dos centros urbanos já aumentou também, né? Então casas, região serrana, região de Angra dos Reis, região da Costa Azul, Cabo Frio, Búzios, muita gente passando a pandemia, ou passando esse momento, trabalhando remotamente em suas casas, né? Procurando essas casas, alugando essas casas, né? Que também movimenta o mercado de locação. Então, a gente vive um cenário atual muito promissor, né? Validado por esse mês de agosto, que foi muito bom, e uma expectativa de setembro, outubro, também promissora em relação a essas transformações que a gente está vendo. Acho que teve muita gente também, claro, que tem certeza em relação ao orçamento, né, em relação à renda familiar, muita gente comprometida com uma perda de renda, mas teve muita gente que conseguiu realocar despesas, realocar os seus orçamentos para buscar justamente investimentos mais sólidos e em ativos mais seguros, que justamente é o mercado imobiliário. João Eduardo Pessoa falando que a prefeitura proibiu a distribuição de panfleto nos sinais. João Eduardo, é verdade. Eu me lembro de ter visto ano passado essa distribuição. O João lembrou bem, é proibido, mas nem todo mundo segue. É isso aí que você falou. O João lembrou muito bem. Reduziu muito, né, naqueles tempos dos anos 80, 90, que a gente ia para a Barra passar com nossos pais, e aí cada sinal você nem conseguia ver direito qual era o empreendimento. Mas isso foi proibido pela prefeitura, é verdade. O Guga perguntou se o preço, imagino que o preço dos imóveis, se ele caiu. Não caiu ainda. O que a gente vive dos últimos 4 anos, você não teve uma valorização. A gente viveu uma valorização muito forte até 2015, mais ou menos, 2014, 2015. Depois o mercado se acomodou e o patamar que a gente vive hoje é o mesmo patamar de antes dos Jogos Olímpicos, vamos falar assim. Então é o mesmo cenário. O que a gente teve? Teve pequenos ajustes em relação a preço para baixo. Em algumas regiões tiveram muita oferta e uma demanda muito comprometida. Mas o preço, efetivamente, baixar do imóvel, num cenário, num país como o Brasil, deixa eu falar um ponto. Imagina você que trabalhou a vida inteira, ou você tem um bem de família que você herdou, que viu uma valorização aí de 150% ou 200% de 2009 a 2013, 2014, e você tem que vender esse imóvel, né? E por mais que o Brasil seja um país aí de futuro, vamos falar assim, um país de muitas oportunidades, é um país complicado, é um país de crise, vivemos sempre numa crise. E o mercado imobiliário é uma segurança. Você ter a proteção do seu imóvel, da sua casa própria, ou ter uma renda, sempre foi uma questão cultural e muito desejada por N famílias, e um projeto de futuro também. Então, quando você tem um patrimônio que valorizou aí quase 200%, você precisa vender ou você quer realizar, né, esse investimento, você não vai despencar o preço para... Né, sei lá, meu imóvel vale hoje 2 milhões, eu vou baixar para 1,5 milhão para vender. Isso não acontece. Você começa a testar o mercado. Olha, eu não consigo vender, teve pouca procura, então eu baixo um pouquinho aqui. Vou baixar, sei lá, 1%, 2%. Ou faço uma coisa que atrapalhou muito o mercado de locação. Eu não estou conseguindo vender agora, porque o mercado parou, mas vou colocar para alugar. Quando coloca para alugar, inundou a quantidade de ofertas do mercado de aluguel, e com isso você tinha uma crise também em relação à locação, a procura reduziu, e o mercado de locação voltou a patamares de 2011, de preço de metro quadrado, 2011, 2012. Então, a gente voltou. Isso aí, juros, isso aí nominal. Se você aplicar juros reais, foi muito... A perda de quem vive de renda, de quem vive de locação, foi muito grande nos últimos 7 anos, porque o mercado ficou muito inundado, com muita oferta no mercado de locação. Então, hoje, o mercado de vendas ele tem alguns ajustes, mas eu diria que o preço ele é quase que imóvel aqui no Brasil, né? Não só no Rio de Janeiro, mas é diferente, por exemplo, de uns Estados Unidos, onde você tem mecanismos que fazem com que você, vou vender meu imóvel aqui, depois eu compro aqui, financio aqui, pego um capital aqui, aloco ali, e você tem uma segurança maior em você fazer transações em um país um pouco, talvez, mais estável do que a gente. A gente é muito instável, muita crise, e faz com que a gente se amarre muito e fique muito preso à questão de preço
do imóvel ou do ativo imobiliário aqui no Brasil. A Tajanuse, ratificando aquilo que você falou, né? Na empresa, avulsos desde junho vendeu muito mais. As pessoas fazendo upgrade, porque Isso. muitas pessoas trabalharão em home office, além de taxa de juros baixa. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a essa assertiva que ela trouxe, né? Digamos que você tenha um apartamento de 4 quartos em Botafogo, né? Perfeito. Seus filhos já saíram de casa e você quer, sei lá, ir para perto da praia e morar em Ipanema, né? Ou no Leblon. Você acha que este é o momento ideal para fazer isso, né? Essa pessoa espera para vender e comprar, fazer essa transição de um bairro que ficava próximo à escola dos filhos, os filhos saíram, ela não quer mais ficar naquele bairro e aí muda para a zona mais para perto da praia. Você acha que esse é o momento para fazer isso? Olha, Santoro, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que o momento está muito ligado ao momento da pessoa, o projeto de vida da pessoa. O mercado vai estar sempre aí. Tem altos e baixos. É um mercado, né, como sempre o que baliza é a lei da oferta e da procura. O que eu posso dizer? A gente voltou a ter se não tivesse a pandemia esse ano, 2020 já ia ser um ano de recuperação. Gradual, mas de recuperação, tá? Com a pandemia, a gente meio que congelou, represou esse movimento nos 3, 4 meses que eu estava falando, né? É como se agora abrisse a represa, mesmo com a pandemia aí, as pessoas aprendendo a lidar com isso. Meio que abriu a represa agora e o mercado vem com uma fome muito grande, né? As pessoas vêm com uma vontade muito grande e com uma condição também, como eu falei, de taxa de juros e talvez com alguma coisa já na cabeça de ter passado 3, 4 meses dentro de casa e querer uma coisa maior. Então, eu acredito que seja um bom momento, sim. Eu acredito que seja um bom momento para tentar colocar esse imóvel no mercado, né? Já com o imóvel de 4 quartos, como você falou, né? E hoje as pessoas buscando um espaço maior, né? Talvez possa ser uma hora de encontrar uma família que esteja também fazendo um upgrade, que vá de um 2 quartos para um 4 quartos, ou de um 3 quartos para um 4 quartos, buscando uma região como Ipanema, como Leblon, que é uma área bem valorizada, né? Pode pegar um financiamento imobiliário também, como eu falei, nessas condições, e fazer essa troca, vamos falar assim, né? Eu acho que é um bom momento eu acho que o mercado, como eu falei, tá de novo buscando. A gente tem visto uma procura, só para passar um dado, lá na empresa, a procura por compra de imóvel aumentou em 70%, cara, só no mês de agosto, né? 70%. Incrível. E o fechamento em torno de 63%. Então, as pessoas estão realmente propensas, saíram dessa represa, né? Como se abriu as comportas e vieram com muito mais fome, com mais apetite para o mercado imobiliário, né? O doutor Cadu Magalhães dizendo que o Pedro, presidente da Caixa, apostando nessa área, quando você falou do financiamento. Perfeito. Pedro, amigo, né? O nosso amigo Manolo também, assessor direto lá dele. Sem dúvida nenhuma, a Caixa é um fomentador, sempre foi, né? E um player muito importante no segmento para dar condição, né? Não só para... A gente talvez esteja falando para um público mais classe média e tal, na nossa live, mas a gente tem aí uma enorme, maior fatia do mercado de classe social, imóveis sociais, né? Mudança do programa agora, do antigo Minha Casa Minha Vida, né? Com novas condições e não tem dúvida nenhuma que a Caixa Econômica é um dos pilares dessa acessibilidade da casa própria. Temos um déficit habitacional no país em torno de 6 milhões, então a Caixa é um agente muito importante nessa caminhada em relação à redução desse déficit e a proporcionar ao sonho de muita gente essa realização, né? A realização desse sonho. Você vê algum caminho, você sugere algum caminho para a recuperação desse mercado? Olha, Santoro, isso é uma pergunta aí pergunta de $1 milhão, né? De $1 milhão, né? Olha, eu acho que a gente está muito atrelado aí a uma política pública, né? O país depende muito de uma gestão pública muito eficiente
seja municipal, seja estadual, seja federal. Algumas coisas precisam ser arrumadas. Para o mercado realmente decolar, né? Quando é que ele decolou a última vez? Quando a gente teve os Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, principalmente, no Brasil também. Eu estou falando basicamente de Rio de Janeiro, tá? São Paulo é uma outra realidade. São Paulo, o mercado é 10 vezes maior do que a gente, né? Do que o Rio de Janeiro, é um mercado onde roda muito mais investimento em todos os sentidos, mas também está atrelado a uma questão de políticas públicas, né? Gestão pública. Eu vejo que o mercado nunca se valorizou tanto de 2009 a 2013. Por quê? Tivemos dois eventos internacionais muito fortes, Copa do Mundo no Brasil e Jogos Olímpicos. São dois eventos que atraem investimentos. E aí, investimentos que eu estou falando, em infraestrutura, em segurança pública. Né? Naquela ocasião, no Rio de Janeiro, sofria muito com a questão de violência, com tiroteios, balas perdidas, regiões porque agora está totalmente resolvido ocupadas. o problema, né? Agora só mudou de dono, vamos falar assim, né? Agora a gente tem um outro problema que está vindo forte aí, que eu não preciso nem falar o que é. Mas hoje você tem as milícias que estão dominando, entrando no mercado, também são incorporadores e investidores. Tá? Então a informalidade é muito grande. Mas, então, foram dois eventos que fizeram o preço subir 200%, uma situação jamais vista, né? Em média, né? O que acontece? Um outro Jogos Olímpicos, não sei quando isso vai acontecer, mas acho que não vou estar vivo para ver aqui. Então, passa muito por uma gestão pública também, junto com a privada, né? Justamente investindo, acreditando, dando condições para você ter a confiança necessária para você investir. Porque quando você fala em investir em imóvel, né, é um investimento de longo prazo e de uma liquidez menor do que você for para o mercado de capitais, para uma ação de uma empresa numa bolsa de valores. Né? A gente vive hoje, Santoro, uma realidade, eu estou repetindo isso, jamais vivida, mas é verdade, né? Em relação à taxa de juros. Você hoje deixar seu dinheiro em banco aplicado, né, rende muito pouco. Uma renda fixa, um fundo DI, taxa de juros muito baixa, remunera muito pouco. Então você tem que buscar para ativos um pouco mais ousados, mas se você não é ousado, o mercado imobiliário, em países onde você tem uma taxa de juros muito baixa, ele é muito aquecido. Por quê? Porque acaba sendo uma excelente oportunidade. Você ter seu imóvel lá, né? Você comprou um imóvel, botou para alugar, pegou a renda desse imóvel, né? Vive de renda e você consegue ter um retorno superior até do que você deixasse o dinheiro em banco, onde você paga, às vezes, até juros negativos, né? Países como Suécia, como Dinamarca, você acaba tendo que pagar juros negativos. Então, talvez seja realmente um momento propício para você investir no mercado, para você ter... Claro, né? Depende de uma série de fatores, como eu falei, em relação à gestão pública. Mas só essa condição de taxa de juros, você torna o mercado imobiliário muito mais competitivo e muito mais atraente para investidores. Você falou aí em São Paulo, né? Mas sem querer ser bairrista, assim, existe alguma diferença entre o mercado do Rio e o de São Paulo? E qual seria essa diferença? Existe. São Paulo é a locomotiva, não só do segmento imobiliário, mas de outros segmentos, mas São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? E o Rio de Janeiro hoje é o último vagão. São Paulo, eu brincava isso quando eu falava um pouco sobre isso, quando em 2017, 2018, São Paulo já começou a ter uma recuperação, então a locomotiva já estava puxando o vagão, né? E o Rio de Janeiro estava lá atrás parado. Sabe quando o trem vai puxando e falta o último vagão? O Rio estava lá atrás, quase descarrilhado, né? Quase sem conexão. Quase esqueceram o Rio de Janeiro lá. É como se a gente tivesse saído dos Jogos Olímpicos de 2016 e o último que saiu do quarto bateu a porta e apagou a luz. Então foi isso que a gente vive no nosso estado em relação ao mercado. Mas então tem uma diferença muito grande. São Paulo tem uma pujança financeira muito maior, tem uma população muito maior, tem uma credibilidade, né, pública de gestão maior do que a nossa cidade, o nosso estado, que hoje vive uma definição em relação a governador, uma definição em relação à prefeitura, né? Então tudo isso é muito difícil de você organizar, de planejar, de implementar mudanças. Então realmente a gente vê uma migração
de muita gente indo para São Paulo, investindo em São Paulo. Ah, deixa o Rio de Janeiro de lado, né? E o Rio de Janeiro ainda sofreu, ele é muito, muito influenciado na questão econômica pela questão do óleo e gás. E nos últimos anos, com a crise da Petrobras, né? Vamos lembrar que temos alguns amigos nossos, inclusive aqui o Maurício Piragibe, que é chefe lá na Petrobras, né? Comandante lá, vem sofrendo muito, né? Com esses desinvestimentos, com essa arrumação da casa da Petrobras lá, né? Então, em São Paulo é mais diluído, você tem muito mais opção, tem indústria, você tem um comércio muito forte, serviços também, então é uma realidade diferente, né? Apesar de ser tão próxima da gente, e então o mercado mais pujante, economicamente mais forte do que o... Apesar que o Rio de Janeiro, ele é um cantinho, o metro quadrado mais valorizado do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Se você chegar ali na orla do Leblon e Ipanema, são o metro quadrado para venda mais alto para locação também, né? Isso porque é realmente uma situação única, né? A parte geográfica do Rio de Janeiro, a paisagem, toda a parte natural é um movimento único, e a Zona Sul é espremida entre a montanha e o mar. O Rio de Janeiro, na Zona Sul, não tem muito por onde crescer. Então isso gera essa valorização que temos hoje, encontramos hoje metro quadrado de a 40 a 45 mil reais o metro quadrado de um imóvel. Uma das coisas que me deixa muito triste, você sabe que meu pai era industrial, né? Tinha um imóvel com mais de 20 mil metros na Avenida Itaoca, linha 1, uma região altamente industrial. E uma das tristezas que me traz no coração é você anda na Avenida Itaoca, né? E não tem mais indústria nenhuma. A Coca-Cola saiu, a Texaco saiu, a Telerio antiga saiu. Você anda na Avenida Brasil, que era indústria dos dois lados, né? É verdade. As indústrias desapareceram, né? A última que sobrou foi a do sabão, né? Que agora já não é mais, foi invadido, depois virou um supermercado. É verdade. Mas a gente teve uma destruição do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro com os nossos últimos desgovernos, né? A nossa indústria, que era forte aqui no Rio, o Rio foi capital do país, né? Essa indústria migrou para outros lugares, uma tristeza muito grande, né? O Schneider, o Jonas está perguntando, é melhor alugar do que comprar? Olha, essa pergunta sempre me fazem, né? Os dois são bons. Depende do que você pretende na sua vida. Depende do momento da sua vida que você está vivendo. Às vezes você está passando por uma transição na sua vida. Então, sem dúvida, é melhor do que comprar e alugar. Porque tem mais... Enfim, é um contrato, você encerrou, mudou, você entrega o imóvel. Mas, às vezes, você está pensando a longo prazo. Você já montou uma casa, você montou família, quer uma casa, quer uma coisa mais estável, né? Então, seja melhor você comprar. O mercado de aluguel é um mercado muito interessante também, é uma alternativa. Às vezes você tem um capital que você quer empreender num projeto seu pessoal, não quer imobilizar na parte de imóvel, né? Comprando um imóvel que tem uma liquidez mais baixa, então você aluga, né? Às vezes você tem... Hoje, Santoro, você é especialista nisso, né? Os novos arranjos familiares, né? Você hoje casa, separa, às vezes não casa, quer ficar, né, sozinho, e aí você está numa nova fase da vida, e isso você tem, em vez de você comprar, você aluga. Então, é um mercado muito valorizado. E hoje o mercado de locação acaba tendo alternativas também que você não tinha pouco tempo atrás. Hoje você tem aí apartamentos menores, focados, por exemplo, em estudantes, tem os co-living que estão chegando aí, que estão também acontecendo a nível mundial. Então você acaba tendo mais opção para alugar, né? De uma maneira mais segura. A própria tecnologia também, hoje as empresas hoje estão atuando via portais, via plataformas que te possibilitam uma facilidade muito grande para alugar um imóvel. O Guto está perguntando se você tem ideia de procura por imóveis rurais, se houve um aumento. Olha, o Guto está me devendo um queijo. Eu tenho que ir o cara é produtor de queijo, faz uns queijos maravilhosos, Guto. Eu estou esperando esse convite aí para poder provar esse queijo. Olha, o segmento rural, Guto, nesse momento agora, deu uma aquecida, tá? Por essa questão
das pessoas buscarem uma saída, ficarem fora dos centros urbanos. Então, dependendo da região, é um momento aí de... Tenho visto alguns lançamentos aqui pelo Sudeste também, onde o apelo é espaço, né? Tem alguns amigos que na Serra, por exemplo, na Serra de Petrópolis, Secretário, Pedro do Rio, tinham alguns empreendimentos que venderam aí 6, 7 unidades de repente, ó, de uma maneira de pessoas que estão buscando geralmente já essa mais qualidade de vida, de ter uma vida mais tranquila e muito assustadas com a questão da pandemia. Então, Guto, eu acho que pode ser um bom momento aí de você, não sei quais são os seus projetos, né, em relação aos seus terrenos, ao seu latifúndio lá para o lado de Friburgo, mas pode ser um momento de você pensar algo nesse sentido. Ele está falando que conseguiu um novo fornecedor de leite, já vai sair uma nova leva de queijo. Opa! Tem que levar para a gente, né, Guto? Vamos lá pegar esse queijo, hein? O Coelho chegou aqui. Alexandre o Coelho eu não conheço. Só gente boa na área. Paulinho, Paulo Solano. Opa, Paulinho! Paulinho é especulador no mercado financeiro, pô. Tem que tomar cuidado, pô. Deixa eu ler. Já que o Paulinho entrou, vamos falar assim desse cenário econômico com o dólar alto, inflação baixa, juros baixos, né? E o mercado imobiliário. Perfeito, Santoro. Bom, em relação à questão dos juros baixos, é aquilo que eu coloquei, é um excelente momento para você comprar o seu imóvel e usar a opção de financiamento. A questão do dólar alto, né? Antigamente o mercado imobiliário era muito balizado pelo dólar. Ainda tem resquícios disso. Então, pode ser que tenha realmente apesar de outros tempos, uma inflação aí sob controle, vamos falar assim, pode ser que essa subida do dólar possa movimentar uma procura maior por imóvel e possa subir um pouco o preço também do imóvel. O que a gente também estava encontrando muita gente partiu aí para investir em imóveis fora do Brasil, principalmente na região aí da Flórida, né, e em países como Portugal. E com essa subida do dólar e com essa subida do euro, né, isso ficou um pouco retraído. Com essa ausência de viagem, muita gente está, como eu estava falando antes, está buscando aí espaços maiores e buscando regiões mais acessíveis nesse momento. Então, pode ser, né, que esse movimento traga benefícios e possa trazer algum tipo de valorização para o nosso segmento, para o segmento imobiliário. O Paulo está falando, queria usar meu FGTS para dar entrada em um imóvel no Rio, mas não estou conseguindo, pois o meu em São Paulo é financiado. Ô Paulo, procura direto o Schneider que ele dá um jeito nisso. Não, isso aí é regra da Caixa, né? Porque se você já tem imóvel financiado, dependendo do que você for, se é o SFI ou SFH, no SFH você não vai ter condição, mas no SFI, que são sistemas da Caixa, né? Talvez você consiga esse financiamento. Mas se você já tem imóvel financiado, eu acho que você não consegue, não. Mas o melhor é procurar realmente a Caixa, né? O nosso querido Francisco Gro está perguntando, China, querido, você gosta do conceito dos fundos imobiliários? O Kiko tem que dar aula sobre isso, né, cara? O Kiko, amigo aí de longa data, o Kiko é uma referência, a família dele é referência no segmento financeiro. Então, Kiko, muito honrado aí pela sua pergunta. Mas eu não gosto muito do conceito de fundos imobiliários nesse momento, não. É uma possibilidade para você diversificar, para você ter mais liquidez em relação ao seu ativo imobiliário, mas os fundos imobiliários, eu acredito que eles vão sofrer um pouco, porque eles têm em sua carteira grande parte imóveis comerciais, na sua totalidade quase. E os imóveis comerciais vão sofrer um pouquinho nesse momento de repensamento, redefinição de espaços de trabalho, de locais de trabalho. Já estamos vendo algumas negociações acontecendo entre inquilinos e grandes proprietários de imóveis pelo mundo, não só aqui no Brasil.
cidade de Nova York, o Coelho vive lá, conhece bem, né, Coelho? Pode falar um pouco aí, que ele vive me mandando mensagem sobre quantidade de imóveis desocupados em Nova York, comerciais. Então, os fundos imobiliários talvez sofram um pouquinho nesse momento. Talvez não a parte de logística, né? Mas principalmente a parte de andares, né? De lajes corporativas e de salas. Já vivemos uma realidade bem difícil no Rio de Janeiro, em algumas regiões, uma oferta muito grande e pouca procura. Imóveis que estão para alugar há anos e não conseguem nenhuma procura em relação ao inquilino. Então, eu teria um pouco de precaução nesse momento em investir em fundo imobiliário. Eu, sim, partiria mais para comprar um imóvel, né? Compraria um imóvel, né? Se você quer montar uma carteira, monte uma carteira, compre imóveis menores, né? Em regiões específicas, bem estudadas, do que propriamente você investir tudo num imóvel grande só. Você acaba tendo... Você dilui mais o teu risco e tem aí talvez um momento de liquidez, caso você precise se desfazer de algum patrimônio. O Paulinho está falando, boa explicação dos fundos imobiliários, Kiko agradeceu. Paulinho, com esses juros baixos, acho que o mercado imobiliário vai dar uma aquecida, você já falou. Você me deu uma ideia de convidar depois o Kiko. Kiko, se prepara para uma live sobre o mercado financeiro, sobre investimento, como ajudar as pessoas a investir melhor nesse momento de juros baixos. Paulinho também, né? Então já se preparem aí para a gente fazer uma live nesse sentido. Imperdível essa live, hein? Vamos lá, vamos mudar um pouco. A gente está falando de lançamento, etc. Vamos falar um pouco de avulso e aluguel, né? Você falou que o avulso é aquele que já está no mercado, né? E o lançamento, obviamente, como o próprio nome diz, é o novo, né? Aquele que cresce, que é construído, né? Qual era me conta uma retrospectiva assim de como é que era o mercado de avulso de aluguel antes da Covid. Olha, o mercado de avulso, antes da Covid, vinha sofrendo, né? Eu não quero aqui ser chorar, né? Como se diz, né? Chorar lágrimas aqui nesse momento, mas a gente vinha sofrendo um bocado, o mercado vinha andando de lado, né? E a gente tinha uma boa expectativa, como eu falei, em relação a 2020. Os meses de janeiro e fevereiro foram tivemos indicadores muito positivos, tanto da locação, né, quanto de vendas de avulsos também. E o que aconteceu? Com a Covid, que eu já falei, expliquei, o negócio deu uma retraída. Mas agora, em contrapartida, né, o mercado vem se movimentando, né? As pessoas estão de novo procurando os imóveis, as pessoas estão se mobilizando para fazer os seus investimentos. Como eu falei, conseguiram economizar alguma coisa ou realocar algum tipo de renda, buscando espaços maiores, regiões menos densas, vamos falar assim. Então, isso está gerando o mercado está mais heterogêneo nesse sentido. Então, casas que muito tempo ficaram quase sem procura, regiões que tinham casas e eram pouco procuradas, voltaram a ter de novo uma certa procura, uma certa demanda, né? Justamente por isso. Então, os avulsos estão se movimentando, né? O aluguel voltou de novo a ter apesar de ainda estar em patamares de preço de 2011, né? Voltou-se a ter de novo uma leve recuperação. Você voltou a ter mais... a oferta diminuiu bastante, né? E você voltou a ter mais imóvel alugado do que desocupado, o que é um sinal que o mercado começa a caminhar mais para a ocupação dessas ofertas. Isso para imóvel residencial, tá? Imóvel comercial, como eu falei, ainda anda um pouco de lado. Eu acredito que o imóvel comercial, Santoro, é um outro debate. Talvez você possa convidar até um urbanista para isso. Mas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente alguns condomínios, alguns prédios comerciais, eu talvez tenha que se mudar um pouco o perfil e virarem residenciais, principalmente na região ali do centro do Rio de Janeiro, que é uma região histórica, uma região belíssima, uma região de mobilidade, acessibilidade, de logística fantástica e que está esquecida e está ficando, assim, ficou velha, né? Vamos falar assim, ficou velha. Ficou abandonada. Ficou abandonada e tem um projeto magnífico que é o Porto Maravilha, que também andou de lado, como a gente falou, né? Pós-Jogos Olímpicos o negócio meio que estacionou,
vem se retomando aos poucos, né? Mas passa também por uma questão de transformação daquela região ali com baita potencial em alguns projetos residenciais. Mas isso demanda, de novo, confiança, né? Capital, né? Um alinhamento com uma gestão pública competente, né? Alinhada com o interesse principal de desenvolver a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Então a gente dá uma respirada aqui e não perde a esperança nunca. Tem ali também um projeto no Buraco do Lume, né? Parece que já permitiram. Buraco do Lume era um projeto enorme, que isso foi na época embargado. E assim, que seria. Claro que hoje o momento é diferente, né? Você tem muita oferta ainda, muito imóvel a ser ocupado, e quando a gente fala de comercial, está atrelado a investimentos econômicos, a Mas seria residencial, pelo que eu vi agora, a ideia residencial seria ótimo, Santoro, fantástico. Tem outros projetos residenciais no próprio Porto Maravilha, na Rua da Alfândega, tem algumas coisas acontecendo que eu acho que está esperando justamente, uma clareza maior para realmente começar esses lançamentos. O Coelho fez uma pergunta aqui, eu vou repetir porque eu não entendi o que ele perguntou. E aqui nos Estados Unidos? Até aí tudo bem. Aí ele falou de um tal de REIT, R-E-I-T. Disse que é um tipo de investimento. Perguntou se você sabe alguma coisa disso. O Coelho não vou responder, não. O Coelho está querendo dar uma pegadinha aí. Tá? Não, estou brincando. São fundos recebíveis, né? São papéis recebíveis ligados a contratos de venda de ativos imobiliários, que é um modelo praticado lá. Aqui no Brasil se tentou isso alguns anos atrás e não se popularizou muito, mas lá é praticado. Como eu estava falando antes, os Estados Unidos têm N mecanismos que possibilitam um mercado imobiliário muito forte. Você pode basta ter uma ideia, de você, com essa ideia, pegar um capital, investir, construir alguma coisa, botar para alugar, com a renda desse empreendimento que você fez, com o capital emprestado, pagar o financiamento, pegar um outro financiamento para pegar um novo projeto, e você vai pedalando. Basta você acreditar, basta você ter aí essa predisposição. Schneider, eu preciso... Primeiro que o tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? A gente já foi quase 50 minutos. Mas eu preciso algumas dizer meninas que entrou, aí, ó. Eu preciso dizer que entrou uma amiga nossa, muito mais nova que a gente, né? Que não estudou na mesma época que a gente, a Renata Ferraiolo, uma excelente dentista, excelente professora, né? Excelente aluna, era a melhor aluna do ano dela, né? Hã? Do ano dela, ela era mais nova que a gente. É verdade. Bem mais nova, né? Ana Patrícia Penteado entrou também. Né? Ih, Ana Patrícia é minha irmã, pô. Gosto muito da Ana Patrícia. Grande carinho. Gente fina. Ferraiolo tá falando aí. Vou convidar a Ferraiolo um dia para falar sobre odontologia. Boa ideia. Vamos lá, Schneider. Questão dos aluguéis comerciais ou aluguéis residenciais. Muita negociação nesse período de Covid? Como é que foi? Boa pergunta, Santoro. Excelente. Nos primeiros 2 meses, a gente teve uma negociação muito forte. Então, em torno aí de 50% dos imóveis, principalmente comerciais, renegociaram os seus aluguéis, e o desconto médio foi em torno de 50%, tá? Então, se você pagava 10 mil reais de aluguel, acabou pagando 5 mil. Em alguns modelos, se negociou por 3 meses, depois por mais 3 meses, está acabando aqui agora, né? E alguns conseguiram jogar esses aluguéis para serem pagos lá na frente, né? E outros não conseguiram, e outros tiveram essa bonificação. Então, teve sim uma flexibilidade. O que a gente apontava, o que a gente indicava era o tratamento 1 a 1. Depende da sua realidade. Qual é o seu tipo de negócio? Por que você não está conseguindo pagar o aluguel? Eu vivo de renda de um mercado que eu tenho. Está aberto? Então isso aí não tem muita justificativa. Mas o meu negócio parou de funcionar, eu fui mandado embora, ou a minha renda foi zerada. Então a gente orientava para realmente fazer essa flexibilização. Então, realmente foi um período de muita negociação, e eu acho que o mercado absorveu bem, porque a inadimplência
se manteve, né? Não aumentou, e a gente acho que teve uma grande compreensão de ambos os lados, tanto dos proprietários de imóveis, quanto também dos inquilinos, nesse momento de dificuldade, né? De ambas as partes. Porque, Santoro, deixa eu só te falar, 76% dos proprietários de imóveis no Brasil, eles têm um imóvel só, e dependem dessa renda, né? É diferente de países como os Estados Unidos, que você tem fundos imobiliários, empresas imobiliárias, né, que tem carteiras de imóveis, né? O Coelho mesmo mora em Nova York, tem um imóvel que ele paga lá para um fundo imobiliário, para um grande proprietário. É diferente do que aqui. Aqui 76% tem um imóvel só. Isso, e a renda, o não pagamento, né, afeta a renda dele, compromete também o orçamento sobrevivência. familiar. Isso. Renata, é óbvio que eu vou te convidar, Renata. Fica tranquila, vai ser um prazer enorme. O Schneider, tem uma tal de Ju Schneider aqui. Essa aí mora no meu coração, né? Essa aí eu sou suspeito. Mãe da minha filhinha. Então, aí eu fico muito honrado com a presença dela, muito parceira. Sempre me apoiando. Eu também fico honrado. Vamos lá. Felipe Faur. O meu imóvel financiado pode ser garantia para adquirir outro imóvel financiado? Isso seria o equity loan? O Felipe está sempre atualizado, né, cara? Um cara bem atualizado, bem informado, né? É o cara que não para, o cara realmente... É isso mesmo, Felipe. Isso está mudando agora, o Banco Central autorizou isso agora. Pode sim, pode servir. É mais um mecanismo que vem fortalecer, vem aquecer o mercado, né? É verdade. Algumas empresas estão se mobilizando para oferecer isso, e com essa facilidade financeira que está acontecendo aí, que o Banco Central tem incentivado em relação a fintechs, né? A abertura aí de empresas, né? Através de plataformas digitais, isso vai se popularizar e pode ser realmente uma captação interessante para um novo investimento imobiliário. Mariana Antunes, ótima conversa, parabéns. Obrigado, Mariana. Antes de fazer a última pergunta, né, eu queria agradecer a sua presença. Faltam, sei lá, 8 minutos, daqui a pouco o Instagram corta a gente. É verdade. Eu queria dizer que esse vídeo vai estar no IGTV, né, se você quiser depois divulgar, hoje mesmo já vai para o IGTV, amanhã vai para o meu canal no YouTube, né? Também eu te encaminho o link para você divulgar para quem você quiser. Laudimiro... Então, eu vi aqui o Laudimiro. Laudimiro é um grande companheiro de lutas em relação ao mercado imobiliário, a valorização. Muito bom, Laudimiro. Muito obrigado pela sua presença. E, além disso, Laudimiro, fiquei sabendo que o Guto, o nosso fabricante de queijo, é seu enteado. Então mais do que companheiro, é um grande amigo, Laudimiro. Um forte abraço e mande um abraço lá ao presidente Maia. Vamos lá, eu ia falar que ele elogiou a sua live, né? Porque a live não é minha, né? Eu só convido as pessoas e tento conduzir a conversa aqui. Mas ninguém veio aqui para me ouvir, eles vieram todos para te ouvir. Vamos lá, para terminar, eu queria que você falasse o que você quisesse assim, com relação ao mercado, mas eu tenho uma pergunta. Existem regiões mais valorizadas? Existem regiões menos valorizadas aqui no Rio de Janeiro? Existem sim, Santoro, existe sim. A região mais valorizada, como eu falei, é a Zona Sul, no Rio de Janeiro, né? Leblon, em primeiro lugar, Ipanema, depois você tem Lagoa, você tem Gávea, Jardim Botânico, aí você vai descendo. Você tem Urca, né? E aí você vai descendo. E também tem as regiões do outro lado, a Barra da Tijuca também. E dentro dos próprios bairros, você tem ruas mais valorizadas. Então, por exemplo, a Barra da Tijuca, a orla toda é bem valorizada, né? Quando você pegar a média do bairro, a média do metro quadrado do bairro da Barra, como é muito grande, cai muito, né? Porque é um bairro muito grande, com vários perfis de imóveis. Mas existe sim, e isso é o que move, né, o mercado imobiliário em relação a desejos, a necessidade de mudar, né? E isso o Rio, como eu falei, é a cidade onde tem um metro quadrado mais valorizado para venda. Locação, hoje, em algumas regiões de São Paulo, você encontra preços mais altos do que o Rio de Janeiro, né? São Paulo vem se equiparando ao Rio já há algum tempo.
né? Mas existe sim. E tem também uma área também muito atuante, que a gente fala pouco aqui, mas também temos que lembrar que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é Santa Cruz, Campo Grande, né? A própria Jacarepaguá também, que classe média um pouco mais baixa, mas que durante a pandemia, esse foi o segmento que mais se sustentou, onde as transações continuaram acontecendo, né? Porque é aquele cara da casa própria, aquele cara que é o grande sonho dele, o cara se compromete tudo para poder fazer, para ter o seu imóvel. Então, tem essas diferenças. E se vocês quiserem, eu tenho esses dados no Secov, eu tenho um preço de metro quadrado de cada região, de cada rua e até de cada apartamento, se vocês quiserem. Estamos à disposição para poder passar essas informações sobre o metro quadrado para todos vocês. Schneider, a Renata Ferraiolo fez uma pergunta, depois você, por favor, responde para ela, porque não vai dar tempo, que é com relação aos imóveis residenciais no centro da cidade. Se você pudesse depois mandar uma mensagem para ela respondendo. Meus caros, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente. Schneider, te agradecer muito. E eu dizer que me lembro uma frase do Milton Nascimento, que amigo a gente guarda do lado esquerdo do peito. Então, eu falo isso para você, falo para o Coelho, Piragibe, Kiko, para o Leonardo Marques, para a Ana Patrícia Penteado, Marcelo Guimarães, Marede, Renata Ferraiolo, Roberto Martins, o Rubens Giberen, Rubão, o Guto, que esteve aqui com a gente, né? Todos amigos nossos da época o João Eduardo, Felipe, todos amigos nossos da época de infância, né? Que moram no meu coração, acredito que morem no seu também. Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço a todos pelo acompanhamento. Se você quiser se despedir de alguém, mandar um beijo para alguém, fica à vontade. A gente ainda tem uns 2 minutinhos. Não, Santoro, eu complemento. Só lembrando que aqui a Ana Cecília também entrou aqui, uma amiga nossa de longa data, né? A Ana Cecília, é verdade, desculpe, eu não consegui lembrar de todo mundo. Mas também lembro aqui, também, a Adriana Teles também entrou, né? E outros amigos aqui, o Jonas também, amigos a própria Mariana também, que é uma inaciana, irmã do Mau Mau, uma amiga também nossa, então, e outros amigos que a gente veio aqui pelo mercado, que acompanharam com a gente. Então, eu que agradeço essa oportunidade, me sinto honrado mais uma vez e estou sempre à disposição para contribuir com amigos e sobre qualquer tipo de assunto. E claro que o mercado imobiliário a gente vive no sangue e estamos aí para ajudar a todos. Muitíssimo obrigado. Fico muito honrado de poder estar com você nessa noite aí, Santoro. Espero estar em breve pessoalmente com todos esses que você falou, porque ano passado fizemos a nossa celebração de 30 anos e foi um momento único, mágico e marcante, né? Poder encontrar todos os amigos de novo, bem, com saúde, né? E com muita vida ainda dentro do coração. Muito obrigado. A live foi tão boa, Schneider, você explicou tão bem que as pessoas já estão querendo outra, né? Então, já está feito o convite aqui para daqui a algumas semanas, quando você puder, a gente vai estar de novo aqui. Claro, eu só queria 2 pontos. Agradecer a minha filha, Pietra, que entrou dos Estados Unidos, que estou morrendo de saudade dela, e a minha esposa também, que acompanhou agora. Fico muito honrado pela presença das duas. Vocês moram no meu coração. Tchau, Schneider. Obrigado. Tchau, muito obrigado, hein? Tchau. Tudo de bom. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.